Ciclope e Tempestade de volta no filme do Deadpool 3. Senta a bunda na cadeira, pega uma pipoquinha e vem comigo. Gurizada, antes de começar o vídeo, é claro, não se esquece, se inscreve no canal que me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdo aqui pra vocês no YouTube, beleza? Vamos lá. Seguinte, quando a gente tá falando de Deadpool, a gente tá falando ao mesmo tempo dos X-Men. A gente sabe muitas vezes aí que até durante os filmes do Deadpool, a gente viu algumas cenas ali e até mesmo as referências que aparecem ali justamente aos X-Men o tempo todo. Afinal, até mesmo o Colosso ali, ele tá dentro da mansão dos X-Men. Obviamente, quando a gente tá pensando em tudo isso, a gente fala dos X-Men, da franquia clássica da Fox, mas a gente também tem ali, né, os possíveis novos X-Men que podem vir a aparecer em Deadpool 3, e é isso que a gente vai entender hoje junto comigo. Um Resident Insider lançou essa semana que, né, teriam aí os nomes dos X-Men clássicos que retornariam junto aí ao Hugh Jackman para interpretar os seus respectivos papéis. O primeiro deles seria justamente o James Madison, né? Justamente a gente já sabe quem que é ele, que é o Ciclope, né? Que fez o icônico Ciclope, que o Wolverine não apetece nem um pouco a ele, né? E obviamente o outro que fez o seu papel e que vai estar retornando, no caso é a outra, é justamente a Halle Berry. A Halle Berry que, né, é uma personagem muito icônica, afinal ela já fez ali a Mulher Gato, né, junto ali ao universo do Batman, já fez outros filmes de herói, e ela estaria retornando agora para dar vida novamente justamente à Tempestade. Ela que fez um papel muito icônico e até agora eu acho que foi uma das melhores tempestades que a gente teve, apesar da gente ter tido poucas. Eu acho que ela trouxe muito bem a essência do personagem lá nos primeiros filmes. Mas é justamente isso que a gente vai entender um pouco hoje. Com essas notícias justamente de que esses personagens estariam voltando, a gente começa a se perguntar justamente qual que vai ser a trama e o contexto que eles vão se inserir. Afinal, quando a gente pensa no Deadpool, né, se passando antes de Logan, a gente vai ter um momento em que muito provavelmente os X-Men ainda irão existir. Afinal, Logan se passa em 2027, 2029. Obviamente, então, o Deadpool se passaria mais ou menos na nossa época de agora e não seria uma prequela já dos outros filmes. E é justamente por isso que a gente se embasa por algumas teorias aí, justamente que os insiders estão soltando, né? Como foi agora nesse caso, não é teoria, mas é um vazamento justamente de um dos insiders postou no Reddit. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em como que vai funcionar a trama desse filme, a gente entra justamente nessa área, né, eu não diria da suposição, mas justamente de entender como que as coisas podem vir a acontecer. Eu quero que vocês pensem comigo por um momento. A gente vai estar falando então de um Deadpool que vai ter que ter uma trama muito bem desenvolvida, afinal vamos ter o Hugh Jackman, a gente vai ter, digamos, o seu começo ali dentro do UCM, afinal vai estar ali. A gente já viu que as viagens temporais, né, acontecem justamente porque no Deadpool tem isso, né, quando eles voltam no tempo ali pra tentar acabar com o menino incendiário, né, aquele gordinho que pega fogo, mas a gente vai ver justamente por isso. Esses heróis, como o Ciclope e como a própria Tempestade, eles são muito icônicos dentro da franquia dos X-Men. A gente sabe que eles, comparado a outros X-Men, são muito marcantes, né, afinal, eu acho que eles fazem parte ali da franquia desde os primeiros filmes, né, falando agora do mainstream, né, seriam, né, heróis que são muito icônicos pra gente mesmo e obviamente pro público em geral que vai assistir esses filmes. Mas o detalhe é que quando a gente pensa na trama, a gente vai ter muito bem provavelmente eles viajando junto a Logan, né? O que se acredita justamente, que foi justamente comentado pelo Deadpool, né? Pelo Ryan Reynolds, me perdoa aqui, né? Não tem como desassociar o ator e justamente o seu personagem. Mas o que acontece? Normalmente o que ele acabou dizendo durante as entrevistas seria que durante, né, o filme, ele e o Wolverine, né, o Deadpool e o Wolverine estariam aí andando de carro pelos Estados Unidos, né, não se sabe o contexto, se vai ser um Estados Unidos, né, em alguma situação precária, como a gente viu em Logan, né, o começo de uma anarquia com aquelas situações políticas lá que a gente viu, mas o fato é que é muito provável que nesse momento o Deadpool vá pedir ajuda ao Logan, vá pedir ajuda aos X-Men e obviamente ali o Xavier ceda o Wolverine, o Ciclope e justamente a Tempestade. Ele cederia a eles por duas razões, obviamente. Uma, porque ele não teria problema algum, né, porque seria simplesmente da trama, e a segunda razão que é que a gente se embasa, ele muito provavelmente cederia esses X-Men e não outros X-Men qualquer, porque se trata de uma ameaça global, se trata de uma ameaça, né,
muito difícil de ser combatida. A gente tá falando de X-Men que tem grandes poderes, né? E como diz a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Afinal, a gente sabe que os poderes do Ciclope, né, com o seu poder aí dos raios, de abrir aí esse portal para outra dimensão e literalmente destruir tudo com a energia que ele solta pelos olhos, é muito forte. E a Tempestade, né, o nosso querido Ororo, podendo controlar o clima, né, com os seus raios, né, entre outros dos poderes que ela tem, ela justamente, né, que dá é o encarne quase de uma deusa africana, né. Então assim, a gente tem personagens justamente heróis muito potentes, heróis muito fortes e que, né, se eles estão no filme, se eles agora se confirmam dentro desse filme, a gente tem muito provavelmente aí um vilão difícil de lidar. E quando a gente fala em vilão difícil de lidar, a gente já pensa aí nos possíveis vilões que possam vir a acontecer. O que acontece? Se a gente fala de vilões dentro do UCM, se a gente fala de vilões dentro do universo da Fox e principalmente se a gente fala de vilões dentro aí desse universo que ele é da Fox, mas ao mesmo tempo ele não é, que é o universo do Deadpool, que é como se fosse um Fox uma contra-terra. Vamos citar agora Guardiões da Galáxia 3, né? Como seria, né? Uma contra-terra. Seria um outro universo dos X-Men, só que igual aos X-Men que a gente tem da Fox, né? O que acontece? A gente tendo isso, a gente pode ter simplesmente qualquer vilão que a gente já viu dentro da Fox. Eu imagino, obviamente, não vão trazer um vilão, não vão trazer, sei lá, o Thanos, né? Não vai ter o Thanos pra lutar com o Deadpool, com o Wolverine, enfim, não seria isso. Seria justamente um vilão dos próprios X-Men. E é isso que é interessante. Esse que é o detalhe principal que eu quero mostrar pra vocês. Porque quando a gente pensa, literalmente, né, em eles batalhando com um vilão que eles já batalharam, pode muito bem ser o Apocalipse, pode muito bem, e é essa tecla que eu quero bater, o Magneto, né? Afinal, o Magneto é um vilão clássico dos X-Men, seria uma despedida perfeita. A gente, todo mundo aqui, né, tá careca de saber que o McLean, ele é muito amado pela gente, literalmente, né? Ele fez um Magneto excelente, né? A gente, obviamente, a versão mais nova também do Magneto foi excelente, a gente teve ali, né, esses atores, todos eles deram a vida muito bem à Fox, né? Nunca errou no elenco, isso eu bato palma pra Fox, né? Os X-Men, por mais que os filmes muitas vezes, né, falhem e falhem miseravelmente, o elenco eu gosto, o elenco é muito bom. X-Men Primeira Classe, X-Men Dias de um Futuro Esquecido são filmes excelentes e a gente tem que bater palma sim. Mas continuando, então a gente tendo o Magneto agora dentro da trama pra lutar com o Deadpool, pra lutar com o Wolverine, pra lutar com o Ciclope e com a Tempestade, a gente tem uma trama perfeita. E a gente falando de Magneto, a gente fala dos lacaios deles, né? A gente pode falar ali da Irmandade ajudando eles. Então assim, a gente tem muitas possibilidades a de fato serem exploradas e eu não duvido nem um pouco que vão ser exploradas de fato, né? O que resta a gente agora, nesse momento, eu acho que é esperar, aguardar pra ver o que pode surgir aí nos próximos dias, né? Afinal, a gente tá numa época de vazamentos e tem muita coisa boa chegando, beleza, gurizada? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, falou!